Boa noite, eu sou o professor Kleber Andolfato, da Universidade Federal do Acre, no campus Floresta. E é com muita alegria que falo a vocês da Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima. Estendo aqui o meu agradecimento ao professor Francisco dos Santos, que me fez esse convite oficial, e a Manuela, que fez toda a interlocução via rede social para que esse momento pudesse acontecer. Meu muito obrigado. Bem, falar de agroecologia é falar sobre uma nova ciência, que na verdade ela é nova quando a gente trata de um reconhecimento que a ciência faz hoje dela. Mas falar de agroecologia também é falar de ideias, técnicas e procedimentos, principalmente na produção, que respeitam saberes ancestrais. Então a agroecologia, apesar dela ser considerada como ciência, uma ciência muito nova, ela é na verdade uma ciência ancestral. A agroecologia, como forma de agricultura e como a entendemos, ela retoma concepções agronômicas de produção pré-revolução verde. Como vocês já devem saber, ou se não conhecem, se não sabem, tentarei fazer aqui alguns apontamentos. A Revolução Verde, ela é um marco na história, principalmente da agricultura brasileira, onde nós temos ali um incentivo ao uso de pacotes tecnológicos com a justificativa de aumento de produção. Então, antes de acontecer essa Revolução Verde, era a forma como se fazia a agricultura, né? Então, essas concepções pré-Revolução Verde, que talvez a gente esteja falando aqui, né? A agroecologia, ela apropria-se dos imensos progressos da ciência e da tecnologia dos últimos 50 anos, obviamente de tecnologias que se consolidam, né, em técnicas produtivas e que tenham, né, como objeto de suas ações ou como justificativa, como impulsionamento de suas ações, a incorporação de uma série de fatores e questões, por exemplo, de questões sociais, políticas, culturais, ambientais, energéticas, éticas, tendo sempre presente a questão da escala. É uma forma de fazer agricultura ou um interesse de se fazer agricultura para os novos tempos. E aqui nós não podemos deixar de citar o momento atual que estamos vivendo, né? De pandemia, de Covid, onde nós temos aí vários estudos que apontam que o surgimento desse vírus ele está relacionado a um tipo de relação que nós temos com a natureza, né, de origem alimentar ou cultural, mas que vem dessa relação homem-natureza. Então a agroecologia ela é um tipo de uma forma, né, de se estabelecer novas relações ou retomar relações que outrora tínhamos em relação às relações harmônicas, né, que nós enquanto sociedade tínhamos e que hoje estamos carecendo tê-las ou reformulá-las ou até aperfeiçoá-las, né? Essa relação da sociedade com a natureza. E também da relação entre nós seres humanos, né? Porque a agroecologia ela também vai tratar sobre isso. É um tipo de fazer agricultura para os novos tempos, então eu diria. E obviamente ela é um tipo de agricultura que dispõe de saberes, desde os saberes ancestrais, desde os saberes dos povos da floresta, onde nós estamos, até os saberes atuais da ciência moderna e das novas técnicas e tecnologias. E, obviamente, quando ocorre esse processo de sinergia entre esses conhecimentos, então nós vamos
estabelecer essas relações harmônicas, né, da sociedade com a natureza. Para tal, eu gostaria de retomar, né, principalmente para quem ainda não fez um aprofundamento dessa discussão, vou pontuar algumas coisas em relação a esses sistemas de produção que temos operantes e, em sua maioria, né, no país. Bom, que nós estamos tratando de pelo menos dois tipos, né, ou dois sistemas de produção, que seria a agricultura convencional. Eu já vou pontuar logo mais as características, e o que nós vamos chamar de agricultura alternativa. É alternativa porque ela se torna uma opção quando você não quer empregar, então, o sistema convencional. De forma geral, eu fiz aqui um apontamento, no final da apresentação vocês terão as referências, né? Mas eu fiz um apontamento das características que vários autores, né, colocam para que a gente possa identificar o que seria uma agricultura convencional e uma agricultura alternativa. Então vou colocar aqui os principais, tá? O que realmente aparece em comum entre os diversos autores que discutem os sistemas de produção. Dentro da agricultura convencional, então, nós temos as seguintes características. É um sistema altamente mecanizado. Isso não significa que a agricultura alternativa ou a agroecologia seja não mecanizada. Apenas estamos apontando que dentro da agricultura convencional existe um procedimento muito intenso, né? É altamente mecanizado e, consequentemente, é uma maquinaria pesada, né? Ela está altamente relacionada ao consumo de combustíveis fósseis. Então, são características que aparecem aí quando a gente trata da agricultura convencional. Por conta até dessa característica, obviamente, se você está usando uma maquinaria mais pesada, consumindo mais combustíveis, você tem então uma característica muito comum que aparece, que é a destruição das condições físicas e químicas do solo. E, obviamente, o solo aqui aparece como o principal recurso, né, que está entre a destruição, mas nós sabemos que a agricultura convencional ela também está relacionada ao emprego do agrotóxico, né? E chamamos assim de agrotóxico porque não é só uma questão de entendimento de como ele funciona ou das relações existentes, né, dessas substâncias, dessas moléculas no ambiente, mas também porque a própria legislação ainda o chama assim. E eu digo ainda porque nós sabemos que existe um movimento para que ocorra uma ocultação, né, dos efeitos dessas substâncias, segundo os interessados, né, que estão apresentando projetos de lei para a mudança desse termo. Eles estão com interesse de marketing, né, essencialmente marketing, para que não fique, não soe aos ouvidos daqueles que gostam da agricultura convencional como algo muito pesado, né, você chamar o produto de agrotóxico. Porém, né, eu que sou da agroecologia e aqueles que me ouvem, que compartilham dessa ideia, nós sabemos que nada mais é do que uma tentativa de ocultação que atende, né, ao agronegócio para ocultar de fato o potencial tóxico desses produtos, né? E isso é muito complicado quando a gente trata ou quando coloca-se essa não informação para os consumidores. Nós estamos falando aí, a agroecologia inclusive tem como um interesse, como um objetivo de ser utilizada, justamente porque ela nos possibilita um alimento não só mais saudável, mas um alimento que temos como rastrear sua procedência e principalmente o seu sistema de produção. Então,
Existe um interesse aí em se ocultar os efeitos do agrotóxico, porque envolve inclusive não só os interesses econômicos do agronegócio, mas inclusive os efeitos que ele traz para a saúde do ambiente e saúde humana. Então, quando a gente fala de agrotóxico, a gente não fala só de questão do solo, de contaminação do solo, né? Mas nós sabemos que do solo é para a água e também para os seres vivos, né? Humanos e outros animais que convivem dentro desse agroecossistema. A agricultura convencional ela também é apontada como característica um acelerado processo de erosão e degradação, prejudicando o meio onde se desenvolvem as culturas e os demais organismos integrantes do sistema de produção. É bom colocar também que a agricultura convencional ela está relacionada com um tipo de agricultura de baixa biodiversidade, porque também uma das características dela é a monocultura. Né? Então, as grandes áreas de produção, né? E essas grandes áreas de monocultura, elas reduzem a diversidade biológica, e quando se reduz a diversidade biológica, você está exposto, né, a um desequilíbrio ambiental e, obviamente, as coisas começam a mudar de nomes, né? Começam a aparecer o que na agricultura convencional vai ser chamado de praga ou espécies daninhas, né? As plantas daninhas. E por que eu falo que na agricultura convencional é chamada assim? Porque dentro da agroecologia nós temos uma outra relação de equilíbrio, onde esses insetos que outrora são chamados de praga passam a ser insetos que interagem dentro do sistema agrícola, trazendo esse equilíbrio tão necessário, né, para o sistema. E plantas que outrora chamadas de daninhas dentro da agricultura alternativa ou a agroecologia, né, nós vamos chamá-las de plantas indicadoras, plantas companheiras, etc. Né, e outros nomes que a literatura traz para nós. Alternativa, nós temos então outras características que geralmente estão se contrapondo, justamente por isso que chama alternativa, a esse modelo convencional. Dentro da agricultura alternativa, então, a maioria dos autores apontam algumas características desse tipo de agricultura para que a gente possa identificá-la. Né? Então, a utilização moderada, né? Uma utilização mais racional da mecanização. Então ela não está dentro da agricultura convencional, quem atua bastante nela sabe, quem conhece, que geralmente a mecanização, às vezes, ela já faz parte do processo de produção, ela tem que acontecer. Dentro da agricultura alternativa, ela é moderada e ela é exercida ou colocada dentro do sistema quando realmente ela é necessária. Então, por isso que ela acaba sendo moderada. É muito comum, nós vemos, principalmente nas pequenas propriedades, essa força, né, de trabalho também ser colocada na tração animal. Então, é uma característica. Isso não quer dizer que a agricultura alternativa ela tem uma predileção para uma agricultura ou para agricultores pequenos. Tá? Hoje nós temos aqui no Brasil diversos exemplos que provam que a agricultura alternativa, em especial a agroecologia, a agricultura orgânica, ela pode ser feita assim em larga escala. Temos aí como exemplo a produção, né? Nós temos aí um dos maiores produtores de arroz orgânico da América Latina, dentro de um assentamento do Movimento Sem Terra, no Rio Grande do Sul. Então, é muito fácil você encontrar informações. Eu vou deixar também ao final nas referências, onde você pode encontrar essas informações sobre a produção de arroz orgânico no Rio Grande do Sul, produção em larga escala. E, obviamente, dentro da agricultura alternativa, se anteriormente você tinha um impacto grande, né, na questão do solo, você vai ver então que dentro desse sistema de agricultura existem medidas de uso, manejo e conservação do solo. Né? Então aí você tem uma série de técnicas, semeadura direta, cultivo em contorno e outras que favorecem a ciclagem de nutrientes, favorecem essa
conservação do solo. Tá? É muito importante colocar isso porque nós estamos tratando aí de uma forma de fazer agricultura que certamente ela vai estar mais evidente para esse novo mundo que nos aguarda pós-pandemia. Né? Justamente porque, ao que tudo indica, nós, enquanto seres humanos, vamos passar a refletir mais. Né? Pelo menos deveria ser essa, né, o nosso entendimento na pós-pandemia. Né? O que faremos pós-pandemia? Se já existem estudos mostrando que a nossa relação com a natureza nos colocou nessa situação, então certamente nos cabe refletir sobre ela. Né? E aí fica a pergunta, né? O agronegócio convencional vai continuar, ou se existe futuro para esse agronegócio convencional. Alguns autores apontam, inclusive, que esse agronegócio, ele, mesmo antes da pandemia, né, alguns autores colocam até que esse agronegócio já estava destinado ou apontando para uma exaustão, né, porque ele faz parte de uma bolha econômica artificial. Palavras aí de um dos autores, né, o Luiz Carlos Pinheiro Machado, quando trata do agronegócio. Ele fala isso porque entende que o agronegócio ele está inserido dentro dessa ideia de agressão, né, ao ambiente, porque justamente diminui a biodiversidade, gera uma perversa concentração de renda, de terra, e marginaliza o campo, aumentando a marginalidade urbana também, justamente pelos processos aí de êxodo. Certamente, o agronegócio, então, até por conta de estar relacionado ao latifúndio, à grande produção, extensa produção para que ele pudesse gerar lucro, né, ele acaba colocando aí um problema quando a gente fala em manter a agricultura familiar e, obviamente, a tudo aquilo que está relacionado aos pequenos e médios produtores e, obviamente, as questões de concentração de propriedade. E por isso a agroecologia, né, ela se apresenta então como uma alternativa para esse agronegócio que certamente terá que mudar. Aqui eu faço um apontamento interessante que recentemente no Congresso de Agroecologia que ocorreu em Aracaju, Congresso Brasileiro de Agroecologia, nós tivemos ali alguns apontamentos muito claros em relação ao que o agronegócio pretende quando a gente fala de agroecologia. Então, hoje já está sendo muito comum você ver as grandes multinacionais, aquelas que estão muito ligadas ou estavam muito ligadas ao agronegócio convencional, de agricultura convencional, atualmente elas estarem querendo competir também dentro da agricultura alternativa. Né? Uma coisa interessante a se colocar é que a própria Embrapa, né, você vê que a Embrapa, que outrora atendia muito a essa agricultura convencional, hoje já possui muitas linhas de pesquisa e fomento à pesquisa relacionada à agricultura alternativa. É claro que quando você vai discutir mais sobre as questões teóricas, né, a ideologia da agroecologia, você pode questionar muito isso, e isso também é tema que é bom ser trabalhado entre vocês, mas que em outro momento certamente estarei à disposição para discutir com vocês isso, mas essas ações nada mais nos mostram qual é ou como existe o interesse, né, desse agronegócio também ter parte dentro desse outro sistema de produção que é o sistema alternativo, onde está ali a agroecologia. Um dos motivos, obviamente, é porque o mundo, né, pessoal, tem percebido que é necessário um novo sistema de produção. Não só pelas coisas que aqui já apontei, né, mas porque existe um grupo
que consome o alimento saudável, né? A ideia de saúde. Então, quando você fala de alimento orgânico, principalmente para essa questão do marketing, né? Você associa o alimento orgânico com muita facilidade, ou para a população que não é das ciências agrárias, né? Para o consumidor comum, a ideia de saúde. Né? Então, por isso que o agronegócio tem interesse, porque existe pessoas e pessoas que estão dispostas a pagar por um alimento que está relacionado à saúde. E é até um dos motivos pelo qual o alimento orgânico ele tem um preço mais caro. Né? Quando alguém fala de preço, um dos motivos é porque existe quem pague, né, mais caro para consumir um alimento saudável e com essa ideia de saúde. Tá? Que também é outro ponto que nós podemos discutir em outro momento, fico à disposição. Então, a partir daqui, eu gostaria de propor essa reflexão, né, porque aqui está uma definição ou um pensamento de um dos grandes autores aí da agroecologia, que é o professor Miguel Altieri, onde ele aponta que a agroecologia ela seria então um campo de conhecimento transdisciplinar, ou seja, ela está pautada não só na ciência da agronomia, mas também em outras tantas ciências, né, que ajudam a entender esse sistema, que ajudam a entender o agroecossistema como um todo. Tá? Então é um campo de conhecimento transdisciplinar que contém os princípios básicos para o desenho, redesenho e o manejo de agroecossistemas sustentáveis. A agroecologia, então, ela dispõe de conhecimentos para superar esse modelo convencional, principalmente a monocultura e a quebra da biodiversidade. E assim, alguns autores, né, essa frase em específico ela é do professor Miguel Altieri também, ele vai colocar que o sistema agrícola ou sistemas agrícolas mais sustentáveis, ou seja, aqueles que estão com uma melhor relação, né, entre as suas práticas, as suas tecnologias, a sua forma de produzir, elas estão mais associadas ou mais semelhantes, né, àquelas cujo desenho e funcionamento se aproximam das características naturais do ecossistema onde estão inseridos. Então, em outras palavras, nós temos aí, é muito interessante quando os alunos aqui nos perguntam por que a disciplina, por exemplo, de sistemas agroflorestais, aqui para o curso de agronomia, ela é obrigatória. E em outros lugares onde se tem o curso de agronomia, por exemplo, Sul e Sudeste, ela até existe essa disciplina, mas ela é optativa. É porque essa disciplina de sistemas agroflorestais nesta região onde estamos, ela é a disciplina ou o sistema de produção que se aproxima mais das características natural do ecossistema onde nós estamos, que no caso é a floresta amazônica. Então, quando você trabalha agroecologia, você percebe que a agroecologia ela acaba tendo um viés personalizado, que é o que eu vou logo chamar nessa segunda parte dessa palestra de especificidade territorial. É uma forma de ordenar, de organizar, né, esse território, de forma que o sistema agrícola então seja muito próximo, que guarde características, né, do que você encontraria naturalmente nesse ecossistema onde ele está inserido. E, obviamente, para a gente fazer isso, nós precisamos de um apanhado de conhecimento e de ciência que esteja relacionado com os ambientes onde nós estamos. E, obviamente, com os seres que habitam ali. E, no nosso caso, da floresta amazônica, com esses povos da floresta. Então, nós precisamos também entender como os povos da floresta sempre fizeram agricultura que
porque certamente as técnicas que eles empregaram, elas já estão consolidadas e altamente adaptadas a esse ecossistema onde elas estão inseridas. E daí nós vemos a importância de se colocar a agroecologia pensando de forma personalizada para o ecossistema onde ela se encontra. Bem, a agroecologia ela anda por um caminho que nós podemos relacionar com o termo desenvolvimento sustentável, porque ela possui algumas demandas, né, que atendem à dimensão social, ética, política, cultural, econômica e ambiental. Ela objetiva atender às demandas econômicas de forma a gerar qualidade de vida, diminuindo as mazelas sociais, garantindo acesso às políticas públicas e de justiça social, respeitando os conhecimentos tradicionais e culturais dos atores envolvidos e garantindo uma produção limpa e que esteja em sinergia com o meio ambiente. Em se tratando de sinergia, é importante que se diga que isso quer dizer ou resulta para nós saúde. Nesse segundo momento, onde pretendo tratar sobre as especificidades territoriais, é importante que se saiba que, ao estudar o território, nós estamos diante de um tema científico que aborda algumas características importantes quando a gente pensa em agroecologia e ferramentas que teremos para discutir o que podemos chamar aqui de futuro, né, pós essa pandemia, pensando na saúde coletiva e na saúde ambiental. O território, então, ele é composto por alguns fatores, né, que nos fazem pensar como ele deveria ser administrado ou organizado. Alguns autores chegam a chamar esse processo de ordenamento territorial. Dentro de um território, é importante que se estude ou que se reconheça os padrões de ocupação nele presentes. Quando tratamos de especificidades territoriais, estamos falando de aspectos que são específicos, né? Esse termo é um termo recente, tratado por um dos autores que trago aqui para vocês, conhecido como, ele é chamado Bernard Perquat. Esse autor ele coloca esse termo especificidades para tratar sobre aspectos que são específicos de cada território. Então vejam vocês que, apesar de estar falando com vocês do mesmo bioma, o bioma Amazônia, nós possuímos aqui no Acre, nessa região do Acre que eu estou, características bem diferentes da região amazônica que vocês que me ouvem estão. E se pegarmos outros biomas ou outros recortes geográficos do Brasil e do planeta, certamente encontraremos inúmeros outros aspectos que nos diferenciam. Então, essas especificidades, elas são aspectos que tornam esse território único. Então, para cada território, para cada local que nós trabalharmos ou fizermos essas pesquisas, existem então características que vocês conseguem identificar. Uma delas, como eu estou apontando aqui, são os padrões de ocupação. Esses padrões de ocupação, eles retratam a forma como esse território foi constituído, ocupado pelos seres humanos ao longo do tempo. Na região, por exemplo, que eu estou, conhecida como Vale do Juruá, sabe-se, né, que essa região, os povos indígenas, né, os povos da floresta, eram os povos que dominavam essa região.
com o avanço da borracha, essa região começou a receber muitos, né, trabalhadores que vieram da região nordeste do país. Aqui nessa região em específico do Ceará, do estado do Ceará. Então é muito comum e muito um padrão, né, muito reconhecido, facilmente reconhecido, que você tem aqui agricultores ou até já exercendo influência entre os povos indígenas, muito da cultura dessas pessoas, né, desses homens e mulheres que vieram e se instalaram aqui, né, para exercer a retirada do látex, né, e posteriormente as atividades de agricultura e urbanização desse território. Então, quando você tem as informações de como ocorreu esses padrões de ocupação, como foi, quais foram as pessoas, que forma que elas chegaram aqui, qual era o poder aquisitivo dessas pessoas, como elas se instalaram, né? Você consegue, inclusive, determinar as formas de uso dos recursos naturais e as percepções que essas populações possuem em relação à natureza. E a partir dela você consegue, então, propor, né, situações, ações, práticas adaptadas a esse território e que estejam, inclusive, relacionadas com essas percepções, né, advindas dos padrões de ocupação. Outro aspecto importante a ser retratado aqui são os chamados fenômenos de desterritorialização. É um conceito mais pertinente à área da geografia, né, que discute a questão do território, mas que é importante ser colocado aqui porque esses fenômenos de desterritorialização nada mais é do que um movimento, segundo alguns autores, de esvaziar o território do seu conteúdo particular de identidade. Como se esse território, que é cheio de significados e simbologias, passasse por um processo de esvaziamento, que é uma estratégia dos grupos dominantes. E aí, como tratamos anteriormente, esses grupos principalmente relacionados ao agronegócio convencional, para conter, restringir e até excluir grupos e pessoas, né? Então, se faz necessário conhecer esses fenômenos de desterritorialização, porque conseguimos, através deles, entender melhor essas relações humanas da sociedade que você está estudando e que ocupa esse território com a natureza. É como se fosse um processo de deformação, né? Um rompimento da história desse território, fazendo com que ele perca, né, a sua simbologia e o seu valor, tanto simbólico como também material. Então aqui nós entendemos muito desses fenômenos quando nós falamos de, por exemplo, ataques a territórios indígenas, né, ou da supressão dessa cultura, ou da não valorização dessas culturas, tá? Desses conhecimentos, dessa ciência, desse saber popular. Obviamente, todo o território ele também é composto por dispositivos de poder. E aqui não tratamos apenas do poder do Estado, do poder do governo, mas também desses poderes não oficiais que ocorrem dentro de cada território. Entendam poder como esse conjunto de ações que conseguem manipular ou determinar ações dentro desse território. Então isso pode ser tanto para coisas positivas quanto para questões que envolvam aí políticas públicas não interessantes para esses territórios. Nessa região que eu falo a vocês, é muito comum, né, quando você
trata com populações do campo e da floresta, você percebe que existem dispositivos, sejam eles pessoas ou instituições, que conseguem atingir melhor essas populações, levar conhecimento, projetos de extensão, inclusive até uma certa influência política sobre esses grupos locais, tá? Então, são dispositivos que estão envolvendo poder dentro desse território. Outra questão importante, né, é a questão que esse território, ou melhor, todo o território, produz identidades. Então, você conhece as pessoas como ribeirinhas, você conhece as pessoas como indígenas, essas comunidades são reconhecidas como quilombolas. Então, o território, esses que citei, são alguns exemplos de como esses territórios, né, ou como o território, produz identidades. Né? Outro aspecto importante é a questão da valorização do espaço. Vejam vocês que essa região que eu estou, ela é muito conhecida pela produção da farinha de mandioca ou da farinha de macaxeira. Não há uma pessoa aqui desse local que negue essa informação. Ela é já um aspecto da cultura de Cruzeiro do Sul. Inclusive já com possibilidade, aliás, já com reconhecido selo, né, de produto territorializado. Porque ela é uma farinha que, obviamente, o paladar de cada um de nós pode dizer o contrário, né, mas ela é reconhecida aqui como uma das melhores farinhas de macaxeira do país, inclusive com selo de reconhecimento já de instituição, por exemplo, como a Embrapa. Esse território, ele consegue valorizar, por exemplo, o tipo de agricultura que é feita aqui. Como eu disse para vocês, o território que eu estou, ele tem muitas semelhanças com a cultura nordestina, tanto nos seus hábitos alimentares como nas suas práticas de agricultura. Entretanto, por essa farinha ser produzida nesse território, ela possui então uma qualidade que nem é relacionada tanto ao paladar, mas ela possui alguma identidade que está ligada ao território que faça ela receber uma valorização especial. Quando tratamos de outros produtos, né, se nós falarmos, por exemplo, da região sul, sudeste, eu me lembro que há tempos atrás, antes do açaí se tornar esse item alimentar aí importante em vários locais de mundo fitness, né? E dentro dessa linha aí de frutas alternativas, sustentáveis da floresta amazônica, a principal propaganda que se tinha do açaí na região que eu morava, né, de onde sou oriundo, que seria o açaí da Amazônia, né? Então, você pode ter açaí de diversos lugares do país e quem sabe até do mundo, mas o fato de você dizer açaí da Amazônia, o verdadeiro açaí da Amazônia, trazia para esse produto, ou traz para esse produto, um valor, mesmo que simbólico, mas um valor ligado ao território que o faz ganhar destaque frente a outros produtos dentro de um supermercado ou de um estabelecimento de alimentos. Então, por que precisamos tratar sobre esses aspectos? Porque quando a gente fala que as especificidades territoriais... Eu tive o prazer de assistir uma aula e algumas palestras da professora Amoroso, atualmente é professora aposentada da Unesp de Rio Claro, onde ela, em suas publicações e nos seus escritos sobre a importância da biodiversidade e a importância da manutenção dessas especificidades territoriais, dentre elas o questionamento e o uso, né, dos conhecimentos tradicionais e dessas práticas que são características de alguns territórios, a exemplo dos nossos povos da floresta, que possuem aí suas técnicas altamente adaptadas, né, para esse ambiente de floresta. A professora Amoroso, então, ela chega a discutir em seus trabalhos
em especial no texto que traz esse título, Quem vai ficar para cuidar da roça, ela discute as suas preocupações, que eu compartilho aqui com vocês também, em relação a todos esses conhecimentos que existem nas roças, nesses territórios, desde os mais simples e tradicionais, né? Nas roças simples e tradicionais, nas roças que são tradicionalmente familiares, modelos que o agronegócio, que esse sistema de fazer agricultura, que hoje nós vimos que é um sistema devastador, que o agronegócio pretende então superar, né? É bem sabido que estes conhecimentos tradicionais estão extremamente relacionados com a preservação e conservação genética e cultural de diversas populações indígenas e agrícolas tradicionais. A professora Amoroso, ela chega a apontar que o desinteresse dos indivíduos mais novos e da deficiência dos detentores desse conhecimento de manejo em garantir e perpetuar seus conhecimentos pode ser um risco, porque ela pontua essa questão da erosão genética e erosão cultural. São coisas que caminham juntas quando nós falamos de saberes populares, né? Quando você deixa de perpetuar um tipo de conhecimento, ocorre então uma erosão cultural, e essa erosão cultural ela pode provocar uma erosão genética, porque espécies que outrora estariam sendo manejadas, estariam sendo cultivadas, elas então deixariam de ser, e certamente haveria então essa erosão genética. Muitas vezes essas espécies são substituídas nessa ideia de alimentação padrão. A exemplo disso, a produção de diversas hortaliças, por exemplo, alface e outros, em todos os lugares do país, né? Já não é um alimento específico ou cultivado em uma região só. E aí se abandona espécies, principalmente dessas espécies hortícolas, onde se encontram as medicinais, as hortaliças, as plantas frutíferas, né? Vão se deixando de ser cultivadas ou exploradas nas regiões, porque quer se atender a um modelo convencional de alimentação padrão. Então a pergunta também é nossa, né? Onde nós estamos, no território que nós estamos, quem vai ficar para cuidar da roça? Existem esforços do poder público para que, não só do poder público, mas da universidade, de você enquanto pesquisador, enquanto estudante, que fomente a permanência e a perpetuação desses conhecimentos na região que você está. Isso é uma especificidade. E ressaltando mais uma vez que tratar dessas especificidades também é tratar de saúde coletiva, porque nós estamos então fomentando práticas que são adaptadas, plantas que são deste ambiente, plantas nativas que podem ser manejadas para atender às nossas necessidades alimentares em equilíbrio ao ambiente, né? Então, certamente, quando nós pensamos na valorização desses conhecimentos, principalmente esses conhecimentos tradicionais, nós estamos falando de um confronto, né, com essas forças que provocam o êxodo das populações da floresta e o êxodo rural, né? Que nada mais é também do que um crescimento desordenado de grandes centros e, obviamente, que vai sofrer com esse crescimento desordenado, porque falta planejamento, ocorre aí a questão dos problemas de criminalidade, obviamente a questão da saúde pública também fica comprometida, porque nós estamos vendo aí, diante dessa pandemia, como o nosso sistema público ele é importante e ao mesmo tempo tão deficiente quando se trata de atendimento em massa, né? Então nós vimos que muitos fatores estão relacionados com a questão do território e com o fomento dessa agricultura alternativa, da agroecologia e das especificidades territoriais.
E por isso, né, nós nos colocamos a refletir aquilo que Schneider já falava desde 99 em suas publicações sobre uma revalorização do rural, né? O rural como uma ferramenta para um novo mundo, né? Onde nós teremos então aí pela frente um espaço de uma nova realidade, de novas relações pessoais e com a natureza que fomentem aí benefícios para a sociedade, né? Esse termo revalorização do rural, Schneider já falava, apontando a questão da multifuncionalidade, da pluriatividade da agricultura familiar, né? Na agroecologia, as questões que envolvem a revalorização do rural e o desenvolvimento do território, tendo em vista o que Bernard Purcell vai falar sobre economia territorial, parece fomentar elementos de análise dos mais fecundos para desenvolver um tipo de interpretação pertinente nesse momento, né? Então, a economia territorial aponta para uma história particular de um território como fonte de criação de bens e serviços, tendo como base o seu território. Invenções apoiadas em especificidades deste território. Obviamente, essas ideias elas podem ser interpretadas de tal maneira a propor que a análise dos processos sociais alimentem uma identificação de aspectos reconhecidos, potenciais ou latentes que favoreçam a emergência das singularidades e das tipicidades dos territórios. A agroecologia e esses estudos territoriais, então, eles se voltam para identificar essas atividades, ações, pensamentos, projetos individuais ou coletivos, né, que favoreçam a criação ou a identificação dessas especificidades vocacionais do território, seja ela no âmbito ecológico, ambiental ou da cultura desse território. Considerar aspectos que possam ser, então, favoráveis a essas vocações em maior ou menor medida, né, e conferir então a eles consistência para um desenvolvimento territorial promissor, inovador e sustentável. Porque afinal de contas, o que queremos, né, é saúde. Então, diante de tudo isso que tratamos nessa palestra, nós temos por certo que é possível então afirmar que as transformações na agricultura têm passado por um padrão que compromete a vida humana e obviamente nos faz refletir para um novo modelo, né? Então a agroecologia ela se torna esse modelo alternativo ao desmonte da vida do planeta, provocado por esse agronegócio opressor e de todas as suas ramificações em todos os seres da agricultura e da indústria. A agroecologia ela vai se basear nessas relações saudáveis, né? Ela coloca nessas novas relações sociais e de produção que elimina então a exploração, a concentração fundiária, o trabalho escravo, a dominação dos recursos naturais, a degradação desses recursos naturais para fins de acumulação de capital. A agroecologia ela vai contribuir para a produção de alimentos saudáveis, garantindo o princípio da soberania alimentar e do trabalho cooperativo, como mutirões, agroindústrias familiares, próximo ao local de produção agrícola e sob o controle dos trabalhadores rurais. Todos os bens da natureza devem estar a serviço da vida sustentável do planeta e dos povos. A terra, a água e as florestas devem ser então tratadas como direito de todos os povos e não como mercadoria, e nem como objeto de apropriação privada. É nesse aspecto que a agroecologia e as especificidades territoriais elas nos ajudam a pensar num tipo de agricultura ou numa agricultura frente ou pós-pandemia que respeita a biodiversidade, os biomas regionais, para que todos possam fazer uso delas sem o controle econômico então de empresas privadas do capital internacional.
Então gostaria de com o trecho deste documento confeccionado no Encontro Unitário dos Povos do Campo, das Águas e da Floresta, onde ele diz: não nos deixaremos curvar pelo avanço insaciável do capitalismo com seu cortejo de políticas governamentais nefastas e genocidas. Território não se negocia, não se vende, não se troca. É o espaço sagrado onde fazemos crescer a vida, nossa cultura e jeito de viver, nos organizar, ser livres e felizes. Território livre já. Me coloco à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem me encontrar no endereço eletrônico que está disponível aqui para podermos conversar mais sobre esse tema. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade me concedida pelos professores responsáveis e pela experiência de poder ministrar uma palestra dessa forma à distância. Muito obrigado e até logo.